Tá chegando a hora de você arrasar na prova e garantir aí a sua vaga como auditor fiscal na Cefaz Ceará. E esse vídeo é para te ajudar, é para te falar o que e como estudar nesses dias que antecedem a prova. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, sou também mentora de concursos públicos e todas as terças e quintas tem um vídeo novo aqui no canal para te ajudar também a conquistar aí o seu cargo de auditor fiscal. Bom, bora lá, né? Se você está inscrito, se você vai fazer a prova da Cefaz Ceará, fique aqui comigo, que nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre essa preparação de reta final. Faltam menos de 2 semanas para a sua prova. E aí uma pergunta muito comum é, Ju, o que eu faço agora? Eu devo dar uma acelerada ou eu começo a estudar menos para me cansar menos, para não correr o risco de ter um burnout ali antes da prova, tá? E primeiro eu quero te dizer que não existe uma resposta que vai servir para todo mundo. Depende muito de como você funciona, de qual é o seu perfil. Eu espero, né, que se você está mesmo decidido a conquistar uma vaga como auditor fiscal, é muito provável que essa não seja a sua primeira prova. Então, você já deve ter feito outras provas de concurso antes e você já sabe aquilo que funciona melhor para você. Tem pessoas que se dão bem estudando até a véspera da prova. Eu me enquadro nesse grupo de pessoas, tá? Eu fico extremamente nervosa, ansiosa, se eu não estiver estudando, né? Essa adrenalina aí da reta final me dá um gás louco, assim. Então, assim, eu sempre gostei de tentar tirar férias, pegar folga. Sempre foi uma época que eu estudava muito mais do que eu vinha estudando antes, tá? Mas isso funciona para mim. Eu tenho um perfil que lida muito bem sob pressão. Não é assim para todo mundo. Tem pessoas que não funcionam bem sob pressão. E aí, para essas pessoas, esse estudo mais focado, mais acelerado de reta final, pode não ser a melhor pedida. O que eu recomendo para você? Comece a estudar e veja como é que isso está funcionando para você, né? Está funcionando bem? Você está conseguindo aproveitar bem esse tempo de estudo? Ótimo. Agora, claro, né? Não vai pesar a mão, vai deixar de dormir, vai começar a dormir, sei lá, 3, 4, 5 horas por noite, porque isso não vai ser legal, tá? Não abra mão dos seus momentos de sono. Se você está acostumado, por exemplo, a fazer atividade física, continue fazendo a sua atividade física, porque tudo que você não quer é ter, sei lá, um jeito na coluna, uma dor forte no braço, né? Justamente nesses dias que antecedem a prova, tá? Então, isso é muito importante, cuidado com isso, respeite os seus limites. Agora, se você está estudando e está percebendo, nossa, não está legal, eu estou me sentindo ansioso, está me pressionando demais, eu começo a ver as coisas que eu ainda não estudei e aquilo começa a me dar um desespero, então talvez seja melhor mesmo você ir reduzindo o ritmo até a data da prova. Deixa para fazer um estudo mais leve, tá? Vai focando naquela parte de memorização, de decoreba. Esses últimos dias não são dias de você fazer toneladas de questão mais, tá? O trabalho pesado você já fez antes, você já tem que ter construído essa base antes. Esse momento agora, de faltando aí 2 semanas para a prova, é um momento de refinamento. Então, é um momento em que vale muito, por exemplo, aquelas decorebas de última hora, sabe? É um momento de decorar fórmula, de decorar prazo, de decorar princípio, exceção. É aquela coisa que você já veio estudando, que você percebeu, por exemplo, que é importante e que você sabe que agora é o momento de você realmente memorizar isso, né? Eu falo para os meus alunos na mentoria, por exemplo, que quando a gente está fazendo ali a última revisão do material, né, é o momento da gente fazer um caderninho de decoreba. O que é isso, né? O caderninho de decoreba é um arquivo pequeno de no máximo 10 páginas por matéria, não é por assunto, é no máximo 10 páginas por matéria, onde você coloca exatamente essas informações, né? Que são aquelas coisas que você veio percebendo ao longo do seu estudo, que são informações importantes, que são cobradas nas provas, mas que você sabe que não adianta você ficar tentando decorar isso com muita antecedência, porque se você ficar um tempo grande sem ver,
chega na hora da prova, você esquece, tá? Então, é aquele tipo de informação que você sabe que, meu, isso daqui, faltando ali uma semana para a prova, eu vou ter que dar uma olhada nesse negócio, porque senão eu vou esquecer, tá? Então, é exatamente isso. Prazo, competência, exceções, princípios, fórmulas, aquelas contas de contabilidade que são mais chatinhas, sabe? Que você nunca sabe direito aonde você enfia aquela conta. Pois é, esse é o momento de você olhar com atenção para esses dados, tá? Então, se você é aquela pessoa que se sente muito pressionado, que percebe que não está rendendo muito, aproveita esse momento para fazer esse ajuste fino. Isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, tá? Porque se você ficar agora, por exemplo, 10 dias sem ver isso, provavelmente você vai errar uma questão dessa na hora da sua prova. Beleza? Agora, se você é uma pessoa que suporta a pressão, que se sente mais motivado com essa proximidade da prova, aí é um bom momento para conseguir férias, para pedir uma folga, para entregar as crianças para a sogra, para a madrinha, né? Para começar a comer de quentinha, para ter mais tempo para estudar. Esse é o momento que vale a pena sim dar um gás, tá? O que eu sempre falo é o seguinte: olha, uma reta final bem feita, ela não vai ser suficiente para te aprovar num concurso se você não estudou nada, tá? Então, assim, vamos ser sinceros, né? Se você chegou nesse momento agora e você estudou patavinas, né? Se você não sabe nem para onde está ventando ainda, cara, vai lá fazer a sua prova, aproveita, fica lá mais um dia no Ceará, curte uma praia, beleza? Mas ainda não vai ser o seu concurso, tá? Agora, se você realmente fez uma boa base no pré-edital, se você se dedicou, se você já vem estudando para a área fiscal há algum tempo, esse sprint final, né, de reta final aqui, essa preparação que a gente faz, esse estudo mais apurado, quando ele é bem feito, ele pode sim fazer uma grande diferença na sua aprovação. E eu já vou começar falando para você de um erro que é muito comum nesse momento, tá? Que é o quê? Que a pessoa tentar estudar conteúdo novo até a véspera da prova. Isso não vai funcionar. Isso daí só vai servir para aumentar a sua ansiedade e para fazer você errar questões daqueles conteúdos que você já vinha estudando. Então, esse momento final é um momento muito mais de revisão, de consolidação, de ajuste fino, do que de um momento para você aprender coisas que você não viu nada, né? Tipo, eu não estudei nada de TI, vou estudar agora em 15 dias, não vai dar bom, tá? Não vai dar bom, esquece esse negócio. Então, assim, ó, vamos lá, eu vou colocar o edital aqui primeiro, tá? A gente vai dar uma conversada sobre onde focar mais, a gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão da nota padronizada, né? Que é uma novidade aí que chegou nesse edital do Ceará. E aí, a gente conversa também sobre como fazer esse estudo de reta final, beleza? Deixa eu compartilhar a minha. Essas daqui são informações tiradas, então, aí, do edital da Cefaz Ceará, tá? O que a gente tem? A gente vai ter 3 provas nesse concurso. A gente vai ter uma prova à tarde, no sábado, uma prova domingo de manhã, uma prova domingo à tarde. Então, já te falo que vai ser cansativo, né? Que você vai se sentir exausto. Então, é legal ter essa preparação, né? Pensa sobre isso, faz ali um kitzinho para você levar para a prova, de um analgésico que você está acostumado a tomar, de um chocolate, de uma água, de uma coisa que possa te ajudar aí a manter a energia, tá certo? Porque não é fácil, a gente está falando de 12 horas de prova. Aí a gente tem as matérias da P1, ali com 80 questões, 4 horas de prova, é um tempo legal, não é um tempo super confortável, que vai dar para você ficar filosofando nas questões, mas é um bom tempo de prova, tá? Se você fez o trabalho direitinho, provavelmente você vai conseguir fazer todas as questões dentro do tempo. O que a gente tem? A gente tem língua portuguesa com 10 questões, a gente tem matemática, financeira, estatística e raciocínio lógico com 12, administração e governança pública 10, economia 10, constitucional, administrativo, civil e penal com 12, direito financeiro com 8, contabilidade geral e pública com 10, auditoria com 8. Depois, a gente tem a parte de conhecimentos específicos, P2, domingo de manhã, onde a gente tem o quê? As questões que valem 2 pontos. A gente tem direito tributário, legislação tributária, contabilidade avançada e de custos, fluência de dados e finanças públicas, tá? 20, 20 e 20 de direito tributário, legislação, contabilidade avançada e de custos, 10 de fluência de dados, 10 de finanças públicas, todas essas com peso 2. E aí, depois, à tarde, a gente tem a prova discursiva, 2 estudos de caso, mais uma questão discursiva, tudo isso pegando ali os assuntos de conhecimentos específicos, tá? Nessa reta final, o que a gente precisa entender?
que agora, como eu falei, é um momento mesmo do ajuste fino, é um momento de revisar. E aqui a gente precisa pensar, mais uma vez, no custo-benefício da gente dedicar tempo para revisar cada conteúdo, tá? Vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito que os meus alunos usem os aulões de Hora da Verdade do Estratégia para revisar nessa reta final, tá? Eu acho os aulões fenomenais, são muito bons. Os professores, eles têm uma assertividade muito grande ali, né? De mostrar exatamente aquilo que a banca está cobrando mais, principalmente quando a gente tem bancas, por exemplo, como a FCC, que vem fazendo vários concursos da área fiscal recentemente. Então, a gente consegue ter um bom histórico ali, o professor consegue elencar ali aqueles assuntos que têm mais chance de ser cobrados. Como a gente está falando de uma aula mais longa, uma aula de 3, 4 horas, é muito legal para a gente fazer a revisão, tá? Deixa eu explicar como que eu gosto que os meus alunos usem esses aulões, tá? Porque vai servir para você também. Esse é o tipo de aulão que, cara, não adianta você colocar o aulão enquanto você está na academia, enquanto você está trabalhando no seu trabalho, limpando a casa, cuidando de criança. Esse é um aulão que é para você assistir prestando atenção, focado ali, de preferência. O que você vai fazer? Você vai imprimir o material de apoio, a maioria dos professores libera ali os slides que eles vão usar na aula, tá? Então você imprime aquele material, você senta, né? Não assiste aquele negócio ao vivo, tá? Por quê? Porque, meu, quem fica assistindo ao vivo ali, fica conversando no chat, eu fico me perguntando o que essa pessoa está pensando na vida, né? Em vez de estar prestando atenção, está conversando no chat. Então, assim, tenta assistir depois, tá? Essas aulas, elas ficam gravadas lá no Estratégia depois, você consegue assistir depois. Assiste depois. E aí você coloca na velocidade 1,5, tá? Não coloca na velocidade 2, porque a gente começa a ter perda de retenção de informação, mas 1,5 é uma boa velocidade. E aí, o que você vai fazer? Quando o professor propuser a questão, você vai pausar o vídeo, tá? E você vai tentar resolver aquela questão, porque isso vai te ajudar a mapear aqueles pontos em que você precisa se esforçar mais, em que você precisa fazer uma revisão melhor, né? Se o professor colocou uma questão e você conseguiu acertar ela sem muita dificuldade, ótimo, aquele é um assunto que você não precisa dedicar muito tempo para a revisão dele. Agora, se o professor colocou uma questão e você não soube responder ou ficou na dúvida, aquele ali é um assunto que você vai precisar pensar se vale ou não a pena você revisar aquele conteúdo. Por quê? Porque existem assuntos que são muito complexos e que, se você não aprendeu até agora, provavelmente essa não é a melhor hora para você aprender. Imagina que você não está conseguindo saber demonstração de fluxo de caixa. Cara, não estou conseguindo entender, não estou acertando as questões, não consegui estudar ainda esse conteúdo. Não é o momento ainda de você estudar a demonstração de fluxo de caixa, mesmo que esse seja um assunto muito cobrado, tá? Por quê? Porque é um assunto que vai demandar um tempo muito grande para você estudar e para você ficar bom nele. Então, tentar resolver a questão vai te ajudar, inclusive, a identificar essas suas lacunas. Depois disso, você vai dar play, vai ver a explicação do professor, vai complementar aquele material com as anotações, tá? Por quê? Porque esse material, esses slides depois anotados, com as questões resolvidas, vai servir de material de revisão para você, junto com o seu caderno de decoreba, se você já fazia ele, né? Que se você não fazia, essa dica vai ficar para o próximo concurso, tá? O caderninho de decorebas é muito legal para a gente usar nessa fase aqui. Mas, se você não fez, paciência, não vai dar para fazer agora, tá bom? Então, o que você vai fazer? Assistiu a aula, fez anotações, dali a uns 2 dias você vai reler aquele material. Inclusive, a gente precisa lembrar que a gente está na época da inteligência artificial. Meu amor, vamos usar a inteligência artificial. A gente tem o chat GPT, que é um excelente professor particular. Você pode colocar para ele um prompt, por exemplo, haja como um renomado e experiente professor de contabilidade para concursos da área fiscal e me ajude a fazer uma boa revisão do conteúdo a ser estudado para a prova da Ceface-Ará, que está sendo elaborada pela Fundação Carlos Chagas. E aí você vai colocando ali para ele aquelas questões que você teve mais dificuldade. Uma dica importante aqui, tá? Toda vez que você for dar uma questão para IA resolver para você, ou te ajudar a entender como resolver aquela questão, comentar aquela questão para você, sempre coloca ali qual é o gabarito oficial, tá? A chance dela alucinar é muito menor do que se você deixar aberto para ela. Então, já coloca a questão e fala para ela, olha, a resposta foi a letra B. Né? Como é que eu chego nessa resposta? Ou se não, eu achei que era a letra C. Por que eu pensei que era a letra C e era a letra B? E vai conversando como se realmente fosse um professor.
Vai pedindo para ele trazer informações para você conseguir acessar, conseguir chegar naquele raciocínio para poder chegar na resposta certa da questão, tá? Então, isso é muito mais rápido do que você ter que assistir, por exemplo, uma aula para aprender aquele conteúdo, ou ter que ler um PDF sobre aquele conteúdo, tá? Então, vale muito nessa reta final a gente usar a inteligência artificial para isso, né? Ah, o professor colocou aqui, por exemplo, uma questão aqui que eu não sabia, por exemplo, da legislação tributária do Ceará. Pega lá o seu PDF, joga lá e pede para ele fazer um resumão daquilo ali para você, né? Vai ser muito mais rápido do que ter que estudar todo o conteúdo. Tá? Então, usa a inteligência artificial, assiste os aulões de Hora da Verdade. Esse momento, agora, como eu disse, não é um momento de você resolver milhares de questões. É um momento de você resolver poucas questões, mas questões que são mais direcionadas, tá? Questões que vão te ajudar a mapear suas falhas e a rever aqueles conteúdos que você precisa revisar ali para conseguir performar bem na hora da prova. Agora, vamos voltar ao edital, porque isso aqui é importante que eu vou te falar agora. Presta atenção aqui, olha. Vamos lá. Presta atenção aqui. Como eu disse para você, os aulões, eles têm mais ou menos 3 a 4 horas de duração, tá? E aí, a gente precisa pensar no custo-benefício de empregar essas horas para revisar cada conteúdo. Vamos olhar aqui, por exemplo, para direito constitucional, administrativo, civil e penal, com 12 questões. Pode ser que a gente vá ter aqui mais ou menos 3 questões de cada uma dessas matérias, tá? Ah, pode ser que eu tenha mais de constitucional e menos da outra? Pode, tá? Mas vamos pensar aqui de uma forma mais prática, que a gente vai ter 3 questões de cada uma dessas matérias. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, direito tributário, que tem 20 questões de peso 2. Você concorda comigo que o retorno é muito maior de revisar direito tributário do que revisar direito constitucional? Que eu não posso, se o tempo para mim nesse momento é um ativo tão valioso, compensa muito mais eu dedicar essas horas para assistir um aulão de Hora da Verdade de direito tributário do que de direito constitucional. Então, o que eu recomendo que você faça, principalmente se você tem pouco tempo disponível, se você não está de férias, se você tem casa para cuidar, filho, essas coisas todas, tá? Priorize essas matérias do bloco 2 para poder fazer uma boa revisão, para assistir o aulão, para ler ali umas 2, 3 vezes aquele material que você fez. Pega essas matérias do bloco 1, principalmente aquelas matérias que você realmente estudou, tá? Porque imagina, se eu não vi nada de civil, né? Assistir 4 horas de aulão vai me trazer muito pouco de informação. Dificilmente eu vou conseguir acertar uma questão ali, tá? Então, pega, por exemplo, aquelas matérias como auditoria, como direito financeiro, que são matérias que, se você estudou contabilidade, português, são administração, são matérias que, se você estudou, assistiu o aulão agora, dá aquele arremate final, vai ser legal, tá? Para essas outras matérias, que são matérias menores, que a gente vai ter menos questões, lembrando que no Ceará a gente não tem mínimo por matéria, tá? O que eu faria nesse caso? Eu pegaria a transcrição dessa aula, ou eu pegaria o link desse vídeo, jogaria lá no Notebook LM. Então, se você usa aquela extensão YouTube to Test, você consegue fazer a transcrição do vídeo. Então, você consegue copiar ali tudo que o professor falou, e aí você joga aquele negócio no chat GPT ou no Notebook LM e pede para ele fazer um resumo para você. Se for no chat GPT, dá para pedir para fazer até um infográfico, tá? Inclusive, eu vou fazer isso para você. Vou fazer, tá? Vou liberar para você o infográfico de constitucional, administrativo, civil e penal. Não sei ainda se essas aulas já estão liberadas lá no Estratégia, a gente já teve essas aulas, mas as aulas que já estiverem liberadas, constitucional, administrativo, civil e penal, eu vou fazer isso para você. Eu vou pegar ali a transcrição dessa aula, vou jogar no chat GPT, vou pedir para ele fazer um infográfico e vou liberar para você lá na descrição do meu grupo VIP. Acabei de ter essa ideia. Vou deixar aqui embaixo para você o link do grupo VIP, tá? Você vai entrar no grupo VIP e eu vou liberar para você esses 4 infográficos para você ver como é que dá para fazer, tá? Então, você vai pegar essas matérias que tem um peso menor, tenta fazer esse estudo mais direto ao ponto,
Tá? Então, pega lá a transcrição da aula, joga no chat GPT, pede para ele trazer um resumo para você. Se você não tiver o YouTube do teste, dá para baixar e acho que você tem direito a 3 transcrições gratuitas, tá? Mas se você não souber baixar ou não quiser baixar, e a gente faz ele dentro das extensões do Google, você pode pegar o próprio link do vídeo, colocar no Notebook LM e pedir para o Notebook LM criar um resumo para você, focando principalmente naquelas partes que o professor falou, que são as partes mais importantes, mais relevantes. E aí, na hora que você tiver um tempo aí, você dá uma olhada, dá uma decorada, né? Quem sabe dá para acertar uma ou outra questão lá na hora da prova. Mas não vai deixar, por exemplo, de revisar o conteúdo de legislação tributária, de finanças públicas, de fluência de dados, para revisar, por exemplo, o conteúdo de direito penal ou de direito civil, né? Porque o custo-benefício é menor. Além disso, a gente precisa pensar, uma coisa importante que eu quero falar aqui, né? Sobre essa coisa da nota padronizada, né? O que isso vai interferir? Bom, o que você precisa pensar? A nota padronizada, ela não é por matéria, ela é por prova, tá? E isso é bom. Então, pensa, por exemplo, a nota na P1 não vai ser a nota que você acha que tirou, né? Eu acertei 60 na P1, então a minha nota é 60? Não, 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 porque depende da nota dos outros candidatos. O que eles vão pegar? Eles vão pegar a nota da galera toda que fez a P1, vão tirar a média, vão calcular o desvio padrão e vão jogar nessa fórmula que a gente tem aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Se você foi melhor na P1 do que o resto dos candidatos, do que a média dos candidatos, a sua nota padronizada vai ser maior. É muito bom a gente ir bem naquilo que as pessoas vão mal. Tá? Então, imagina que a nota média da P1 tenha sido 40, tá? Que não é nada difícil, né? Se a gente for pensar assim, que muita gente vai fazer a prova na sorte, tá? E que você fez, por exemplo, 60, ou que você fez 65, né? Quando a gente jogar nessa fórmula, sua nota padronizada vai ficar ainda maior. Agora, se você ficar abaixo da média, aí que você vai despencar, é tudo mesmo. Tá? Então, o seu trabalho aqui tem que ser ir bem naquilo que todo mundo vai bem e ir bem também naquilo que a galera vai mal, né? Por quê? Porque aí a sua nota padronizada vai ser ainda maior. E aí a gente tem dividindo pelo desvio padrão. O que significa isso, tá? Que se eu tenho um grupo mais heterogêneo, tá? Essa minha nota, ela acaba diminuindo. Só que isso vai diminuir para todo mundo, né? Porque o desvio padrão e a média é igual para todo mundo, tá certo? Então, não tem aquele impacto gigantesco. O impacto maior que vai ter é se, por exemplo, tá? Você é uma pessoa que foi muito bem na P2, mas foi mal na P1, tá? E aí, o que pode acontecer? O fato de você ter ido mal na P1 vai te jogar ainda mais para baixo, principalmente se a maior parte da galera foi bem na P1. Tá? Então, quando eu vou mal naquilo que todo mundo vai bem, eu vou ser penalizado, né? Justamente pelo cálculo da nota padronizada. Tá? Então, a gente precisa observar isso. Não é uma coisa que a gente vai ter consciência, a gente não vai saber disso na hora que a gente sair da prova, né? Só depois a FCC que vai fazer esses cálculos e vai falar, só que ele vai impactar todo mundo, tá certo? Bom, vamos falar então agora das discursivas, tá? Deixa eu passar aqui o slide para a gente poder falar das discursivas. Bom, o que a gente tem aqui na discursiva? A gente vai ter 2 estudos de caso e a gente vai ter uma questão discursiva, tá? O que eu esperaria do estudo de caso? Questões mais robustas, questões mais complexas, principalmente envolvendo cálculo. Pensaria, por exemplo, num tema de legislação tributária do Ceará, num tema envolvendo contabilidade. E aqui, como a FCC ela gosta de colocar vários itens dentro do mesmo estudo de caso, pode ser. Eu não acredito que a gente vá ter, por exemplo, um estudo de caso de TI, tá? Ou um estudo de caso de finanças. Mas eu acredito que a gente possa ter um dos itens cobrando algum conhecimento de finanças ou de TI. Então, por exemplo, a gente poderia ter um estudo de caso
pegando principalmente a parte de contabilidade, né, com cálculo, que foi o que aconteceu na prova do Piauí do ano passado. Então, itens prováveis aqui que a gente poderia ter: estoque, tributos recuperáveis, receita, provisões, arrendamento, custo, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Esses seriam os assuntos principais da questão, né? E aí ia colocar lá, você teria que fazer o cálculo, aquela coisa toda. Mas poderia vir ali como um item, né? O item C, o item D, por exemplo, o efeito tributário do registro contábil, né? Crédito de ICMS sobre aquisição ou subvenções governamentais, cobrando um outro assunto ali dentro, tá? Uma outra possibilidade, um ICMS aplicado com cálculo, padrão Cefaz Bahia de 2019. ICMS próprio, ICMS ST, de FAO, né, com base ali na lei 18.665, na lei complementar 87, crédito e estorno. E aí a gente poderia, por exemplo, dentro desse estudo de caso, ter um item falando sobre a transição para o IBS e CBS na mesma operação. A gente poderia também ter, por exemplo, um outro item dentro desse mesmo estudo de caso, cobrando, por exemplo, omissão de receita via cruzamento com a FD, né, que é um item sobre sigilo fiscal, um item sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um item sobre anonimização e rastreabilidade no uso dos dados pelo fisco, tá? Então, eu acredito, sim, que possa vir alguma cobrança de finanças ou de TI, mas dessa forma, tá? Como um item dentro de um estudo de caso maior, né? E aí eu acredito muito que a gente vai ter um estudo de caso de contabilidade, tá? E um estudo de caso de legislação. E aí pode ser ITCD, pode ser que seja ICMS, substituição tributária, alguma coisa nesse sentido. E para a questão discursiva, né, aí a gente já começa a ficar com assuntos que são mais teóricos, tá? Então, poderia ter, por exemplo, princípios que regem o IBS e o CBS, e aí a gente poderia juntar isso, né, com a parte, por exemplo, das finanças públicas, com a parte de não cumulatividade, pegar a parte do regime de transição. Eu super acredito numa questão aí envolvendo essa parte da reforma tributária, tá? E também pode ser que a gente tenha alguma coisa de sigilo fiscal e de Lei Geral de Proteção de Dados, de segurança da informação, aqui nessa questão discursiva, tá? Não acho que vai ser alguma coisa, por exemplo, de TI, aquela coisa muito aplicada, até porque a gente tem o cargo de TI, né? Então, eles não vão cobrar isso dentro da gestão tributária, mas pode ser que venha aquele assunto mais teórico, tá? Aqui dentro. Então, eu acho que é importante dar uma olhada. Como que você deve fazer agora, nessa reta final, com as discursivas, tá? Primeiro, eu espero que você já tenha treinado bastante discursiva desde quando esse edital foi publicado, né? É importante que você já tenha escrito algumas discursivas ao longo da sua preparação. Esse momento agora não é um momento que vale a pena você, de fato, sentar para escrever o texto. O que você pode fazer e deve fazer nesse momento, tá? Trabalhar com sugestões de temas, e aí você pode, se você tiver, por exemplo, aquele Você Concursado, lá eles estão dando algumas sugestões, o próprio Estratégia tem lá um material, né, onde ele tem alguns temas ali que estão sendo trabalhados, que eles estão trabalhando, dá para jogar na inteligência artificial também, colocando ali algumas questões da FCC e pedindo para ela propor alguns temas. Só que aí, em vez de você escrever sobre esses temas, eu já pegaria um texto escrito, nota 10 ali, padrão 10 de correção, e estudaria esses textos, tá? Por quê? Porque o tempo que eu levo para fazer uma discursiva, eu consigo estudar 3, 4 temas diferentes, né? Então, nesse momento que a gente tem pouco tempo até a prova, eu espero que você já tenha aprendido a escrever, já saiba aquela questão das margens, a parte ali estrutural do texto. Então, esse momento não é mais um momento de treinar a discursiva, é um momento de você estudar, de você garantir que você vai ter o substrato necessário, né, os argumentos necessários, o conhecimento teórico, para, de fato, conseguir escrever lá na hora da prova, tá? Então, vale muito mais a pena pegar agora, a gente está aí faltando o quê? Uns 12, 13 dias para a prova. Se você conseguir aí estudar 2 temas até lá, a gente está falando aí de pelo menos uns 24 temas até a data da prova, tá? Vai aumentar bastante aí o seu arsenal, né, de argumentos disponíveis para você colocar lá nas discursivas. No mais, eu desejo para você uma excelente prova. Vai lá, vai tranquilo, confia nos seus conhecimentos, arrasa nessa prova e depois me conta aqui o que você achou e como é que você foi. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.